Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula no canal Crochê da Nanda, tá? Para quem ainda não é inscrito, eu convido a conhecer o nosso canal, se inscrever, deixar o seu like aí, que ajuda bastante o canal. Se gostar do conteúdo, compartilha, tá bom? E então, pessoal, hoje a nossa aula vai ser esse suplá aqui, suplá raio de sol. Eu dei esse nome para esse suplá porque eu achei que ele ficou radiante, maravilhoso, rico em detalhes, assim, ficou uma peça maravilhosa. E o raio de sol, né, que remete à cor amarela aí, né, que eu sei que muitas pessoas gostam bastante, tá? Olha só a riqueza de detalhes dessa peça, usei o fio encanto aqui, pérolas, número 6, tá? Fiz aqui uma peça que a Sirlene, lá do Instagram, uma seguidora do Instagram, gente, eu vou deixar o perfil dela aqui na descrição do vídeo, quem quiser ir lá conhecer o trabalho dela, tá? Ela fez uma peça dela, a diferença da peça dela é que ela não fez detalhe com fio encanto, e eu achei que super combinou e eu acabei fazendo aqui, tá? Mas o restante foi ela que fez, ela colocou aquela base aqui, que já tem várias peças com essa base, uma base bem simples, mas muito bonita. E trabalhou as pérolas aqui e um biquinho russo aqui. No dela, fez aquele picôzinho mais destacado aqui, mas eu coloquei aqui todos os picôs igual, tá? Gente, quem não tem paciência de ouvir aqui o início do vídeo, pode pular mais pra frente pra aula. Mas é importante que vocês ouçam o início do vídeo, porque aqui tira muitas dúvidas de vocês, tá bom? Por exemplo, eu vou falar aqui da minha dificuldade em fazer a parte das pérolas, tá? Eu digo pra você, folgue o seu ponto bastante, deixe o seu ponto bem leve na hora que você estiver fazendo essa parte aqui das pérolas, porque ele vai fechando, tá, gente? Outra coisa também, que mais quando chega lá na hora eu falo, o da Sirlene, ela colocou aqui, quando chega nessa parte aqui, ela colocou 2 pontos em cada intervalinho. E eu coloquei um com 2 e um com 1, um com 2 e um com 1. Aí, vocês podem estar fazendo de acordo com o ponto de vocês, tá bom? Agora, eu vou falar a quantidade de materiais e as cores que eu utilizei para trabalhar essa peça. Para fazer o suplá, eu usei o barroco, número 6, 100% algodão da Círculo, tá, pessoal? A cor 1289. Esse suplá, gente, vai 170 gramas, tá? Ele pesa 170, a gente precisa de 170 gramas de fio barroco para fazer ele, tá? Também utilizamos aqui, gente, 10 graminhas de fio encanto. É muito pouquinho para fazer isso aqui, ó. Pouquíssimo, tá? Eu usei o encanto dourado, tá? Gente, essa cor aqui é a cor 7577, tá? É o dourado. Eu utilizei 10 graminhas para fazer esse contorno aqui nessas duas carreirinhas aqui, tá? E também, gente, as pérolas, eu usei 235 pérolas em média, tá bom? Mas vocês coloquem aí 250 no fio, que é melhor sobrar do que faltar. No da Sirlene, ela usou 260 pérolas. Porque, como o dela, ela teve que colocar 2 pontos aqui em cada espacinho, então, consequentemente, o dela ficou maior, tá? O meu ficou com 38 centímetros, tá bom? E usei a agulha 3,5 milímetros para trabalhar com o fio barroco e com o fio encanto também, tá bom? Com esses dois aqui eu usei a mesma agulha. Tesoura para arremate, também agulha de tapeceiro, né? Aquela agulhazinha pra gente fazer o acabamento. E também marcadores, tá, gente? Marcadores. Quem não tem marcador, na hora de marcar esse bico aqui, pode marcar com o fio, tá? E também etiqueta e a tag, tá, gente? Todos os links eu deixo aqui na descrição do vídeo, tanto da etiqueta. Quem me pergunta como eu coloco a etiqueta, ó, eu coloco um fiozinho desse lado, nesse buraquinho, outro desse lado, passo aqui pra trás, ó, faço um nozinho aqui e outro nozinho aqui. Simples e fácil, tá bom? Então, é isso, pessoal. Agora, vamos à nossa aula. Já dei todas as informações e vamos à nossa aula, tá bom? Vamos dar início aqui, então, à nossa aula, pessoal. Vamos começar com o anel mágico. Ou, se você não gosta de fazer com anel mágico, você pode fazer 5 correntinhas, né? Pra iniciar.
Então, vou fazer aqui meu anel mágico, ó, vou pegar o fio, vou passar por cima aqui dos meus dedos, ó, e vou girar pra cá, e eu seguro com esse dedo aqui, ó. Pego minha agulha, vou lá e busco o fio principal. Aqui eu faço um ponto baixo, já posso tirar o dedo do anel. Tá tudo amarelo, hein, gente? Aqui eu vou fazer mais 2 correntinhas que dá a altura de um ponto alto. E eu faço mais uma correntinha de separação, gente, e vou aqui fazer um ponto alto. Uma correntinha, mais um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Nós iremos trabalhar aqui um total de mais 12 pontos altos, contando com essas correntinhas aqui, vamos ficar com um total de 13 pontos altos, tá bom? Gente, ela faz esse início com 13, então eu tô tentando trazer o máximo pra deixar do jeito que ela fez o dela, tá bom? Então, ela coloca aqui 13. Eu tenho essa base aqui já aqui no canal, iniciando com 12, tá? Então, fica a critério de vocês, tá? Então, a gente tem 13 pontos aqui, contando com essas correntinhas que a gente subiu. Então, aqui, ao invés de eu vir na terceira correntinha e fechar com ponto baixíssimo, eu vou dar aqui, eu vou só vir aqui nela, ó, na terceira correntinha, e eu vou dar aqui uma largadinha aqui, ó, na minha laçadinha. E aqui eu vou fechar um ponto aqui já, ó. E aqui eu já vou iniciar a minha próxima carreira, tá? Faço aqui 3 correntinhas e venho aqui dentro já desse espaço mesmo e faço mais um ponto alto. Faço uma correntinha, vou no próximo espacinho e faço 2 pontos altos. Iremos trabalhar dessa forma aqui, gente, por toda a nossa volta, tá? Em cada espacinho, a gente vai trabalhar aqui, ó, 2 pontos altos separados por uma correntinha, tá bom? Então, gente, a gente concluiu aqui mais uma volta do nosso trabalho, né? E eu vou fazer a emenda da mesma forma, tá? Eu vou vir aqui na terceira correntinha, vou introduzir a minha agulha, eu vou puxar aqui essa laçadinha, ó, e eu vou alargar ela um pouquinho. E já vou aqui fazer o meu primeiro ponto. Faço aqui mais... Você pode fazer, gente, aqui ou mais uma correntinha ou mais 2 correntinhas, vai do gosto de vocês, tá bom? Ó, aqui eu fiz com 3, eu vou deixar esse aqui com 2 pra vocês verem que não tem diferença nenhuma, tá bom? E agora aqui eu vou fazer, gente, um bloquinho com 3 pontos altos, tá certo? Ó, 3 pontos altos, uma correntinha, venho no próximo, faço um bloquinho com 3 pontos altos, ó. Gente, com essa base aqui, vocês podem trabalhar várias peças, tá? Aqui ela fez uma junção. Ô, gente, perdão aqui. Perdão, botei aqui, ó, é aqui. É no próximo intervalo, isso aqui não é um intervalo, é aqui que é um intervalo. Então, gente, aqui vocês podem trabalhar várias peças com esse ponto. E assim, nós vamos concluir essa volta aqui, trabalhando dessa forma, tá? Os bloquinhos com 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Olha só, gente, concluída aqui mais uma voltinha, a gente vem aqui da mesma forma que a gente tá fazendo nas demais carreiras. Dá uma puxadinha aqui, ó, e já inicia a nossa próxima volta aqui, ó. Vou fazer mais 2 correntes, né? E aqui dentro eu vou fazer mais um ponto alto, uma correntinha e no mesmo espaço mais um ponto alto. Então, aqui a gente vai formar um lequezinho, tá? 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Uma correntinha, vou pro próximo espaço. E vou fazer de novo.
o leque. 2 pontos, uma corrente, 2 pontos. Ó, dessa forma. Concluir aqui mais uma volta, gente. A gente tá na primeira, segunda, terceira, quarta. Agora, a gente vai fazer a nossa quinta volta, gente. Já subi aqui minhas 2 correntinhas. E agora, eu vou fazer mais um ponto alto aqui dentro desse espaço, tá? E faço uma correntinha de separação. Vou para o próximo espaço aqui, ó, que é o leque. E também faço mais 2 pontos altos. Uma correntinha. Mais 2 pontos altos. Vamos trabalhar assim por toda a volta, tá? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Toda vez que vocês terminarem de fazer uma voltinha, coloca a peça sobre a mesa, passa a mão nela, porque tem vezes que a gente termina, ela tá bem assim. Aí, tem vezes que eu recebo foto, nada, o meu não tá ficando igual ao seu. O meu também já não fica prontinho na hora que eu termino, não, gente, ó. Tá vendo? Aí, eu vou lá, passo a mão nele, ele se ajeita, não é verdade? Então, gente, agora que a gente já vai pra nossa 1, 2, 3, 4, 5, pra nossa 6ª volta, tá? Aqui nós vamos trabalhar bloquinhos de 3 pontos, tá? Ó. Faço 3 pontos, uma corrente, vou para o próximo espaço. Esse relógio vai... Tchac, tchac, tchac. Tá vendo aí, pessoal? Ó, agora, essa vai ser a nossa 6ª volta, né? Então, vamos concluir ela. Só pra vocês verem como é que o meu ficou depois dessa volta aqui, ó. Tá vendo? Mano, meu suplá tá ficando embabadado, tá ficando com a aba levantada. Gente, ó. Pelo menos com o barroco acontece isso. Aí, eu não sei se com o fio que você trabalhando, você vai ter... esse resultado aqui, se você passar a mão, né? Então, gente, agora que nós vamos trabalhar a 7ª volta. E a 7ª volta é a mesma repetição, tá? É bloquinhos de 3 também. Você vai fazer bloquinhos de 3 intercalados por uma correntinha de separação, tá? Então, você vai trabalhar a mesma repetição nessa volta aqui também, tá bom, gente? Aqui agora, gente, a gente trabalhei a 7ª carreira. Agora, a gente vai trabalhar aqui a nossa 8ª volta, tá certo? Aí, isso aqui, o que a gente vai fazer? Vai fazer uma correntinha e vai finalizar aqui, ó, na correntinha que a gente iniciou pra subir. Agora, dessa vez, a gente vai fazer aquela forma tradicional, que é de emendar com um ponto baixíssimo, tá? E vamos subir aqui, ó, 3 correntinhas. E eu venho no meu próximo ponto aqui, ó. E eu faço aqui um ponto alto. No meu próximo ponto, um ponto alto. Aqui dentro, eu vou trabalhar um ponto alto. No meu próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui no próximo, um ponto alto. Agora, aqui nesse próximo intervalo, vai ser 2 pontos. Nesses intervalinhos aqui, gente, deixa eu explicar pra vocês. No ponto dela, ficou assim, ela disse que trabalhou uma peça dessa forma, né, com um ponto aqui e 2 aqui, um ponto aqui e 2 aqui, nos intervalos nessa volta aqui. Ela disse que achou que ele ficou meio fechando. Aí, ela trabalhou a próxima peça colocando 2 pontos em cada. Aí, ela disse que ficou melhor.
No meu ponto, ficou ficando embabadado, colocando 2 pontos em cada espaço. Então, você vai fazer o quê? Você vai tentar ver se você conseguir fazer igual a minha, tudo bem. Se você não conseguir ficar emborcando, colocando só um ponto e dois, aí você coloca 2 em cada espaço, tá certo? Então, você tem essas duas opções, tá bom? De trabalhar essa volta aqui, tá bom? Porque, gente, vai variar demais de cada ponto. Não consegui fazer dessa forma que ela falou, o meu ficou embabadando. Então, assim, igual eu falo pra vocês, quando vocês se depararem com uma situação dessa, vocês não desistam, não larguem a peça de mão, tenta fazer de outra forma. Se tá fechando, tenta fazer um aumento, desde que a peça não fique torta. Se tá ficando embabadada, tenta fazer diminuições, tá? O importante é que você não desista de fazer a peça. Então, a gente vai fazer essa volta completa. E depois dessa volta, gente, a gente já vai fazer aquela etapa de colocar as pérolas no fio. Então, eu vou finalizar essa volta e vou mostrando pra vocês aqui o arremate. E depois eu já vou mostrar como a gente vai colocar as pérolas no fio, tá bom? Finalizei aqui, gente, a minha volta, ó. E agora, nós vamos fazer aqui o acabamento desta etapa, né? Que agora a gente vai trabalhar com as pérolas. A nossa próxima etapa é as pérolas. Vamos usar nossa agulha de tapeceiro, né? Eu venho aqui, ó, nesse ponto, eu não venho na correntinha, não, eu venho nesse ponto, ó. Puxo o meu fio aqui pra frente. E aqui eu vou completar esse elo, ó, introduzindo minha agulha de onde saiu o meu fio aqui, tá certo, ó? Vou jogar o meu fio lá pra trás. Dá uma ajeitadinha aqui, ó, que ele vai ficar completando aqui, ó, os elos, tá certo? E aqui, gente, a gente vai esconder aqui por alguns fios, alguns pontos. Você pode colocar um pingo de cola, você pode dividir em 2 partes essa sobra e fazer nó, tá? Fica ao seu gosto. Se você está iniciando e não sabe, não tem confiança ou não tem cola, você pode fazer dessa forma. Passou por baixo de alguns fios, divide aqui, ó, fica... Como esse fio aqui é 6, espessura 6, então ele tem 6 fios, você vai pegar, colocar 3 perninhas do fio para um lado, 3 perninhas do fio para o outro lado, e a agulha indo embora. E você vai fazer isso aqui, ó. Faz um nozinho meio assim, sem apertar muito. Faz o outro segundo nó um pouquinho mais apertado. E faz aqui o terceiro nó bem apertadinho, tá? E aí, basta cortar aqui, tá? Gente, então, essa aqui é a nossa base. Então, essa aqui é a nossa base, tá? E agora, o que que nós vamos fazer? Agora, nós vamos começar a parte que é as pérolas, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um fio, uma pontinha de fio, vou pegar a cola pano da Ciclo, ou alguma outra cola que você trabalhe, e você vai colocar aqui um pouquinho de cola aqui nessa pontinha, ó. Aí, você vai torcer assim, torce ela, deixa ela bem torcidinha, ó, pra ficar assim, ó. Bem torcidinha. E aí, você deixa endurecer. Quando endurecer, você vai pegar as pérolas. Gente, essa pérola que eu vou usar é uma pérola número 6, mas se você quiser usar uma 8 também, você pode, tá? Então, você vai pegar a pérola, gente, as pérolas, e você vai colocar aqui, ó. Essa aqui eu tenho um pouquinho de dificuldade, porque como ela é 6, ela é pequena, né? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó.
Gente, no meu suplá, eu utilizei 232 pérolas. Meu suplá ficou menor do que o dela, porque aqui ela usou 2 em cada espacinho. No dela, ela colocando 2 em cada espacinho aqui, ela usou 260 pérolas mais ou menos. Então, aí, você coloca aí umas 260 pérolas, 250, porque assim, é melhor sobrar um pouquinho de pérola do que você ter que cortar o fio de novo para você colocar mais pérola, tá bom? Então, é isso que vocês vão fazer, ó. Tá vendo? Gente, minhas unhas tão uó, então, amarelo combinando, que tá tudo amarelo aqui. Ai, Deus, olha só. Então, é isso, nós vamos colocar as pérolas, eu vou colocar todas as minhas pérolas e venho mostrando pra vocês como é que a gente vai iniciar a nossa fase aqui das pérolas, tá bom, gente? Então, é isso, vou colocar as minhas pérolas e volto com vocês. Concluí aqui agora, gente, coloquei todas as pérolas aqui, né? Ó, tá aqui. Agora, eu vou cortar aquela pontinha. Eu vou cortar aquela pontinha, ó. E nós vamos... Gente, ela fica meio assim, fofinha mesmo, porque essa pérola número 6, ela fica bem apertada no fio 6, né? No fio barroco. Agora, se você estiver fazendo com a duna e tal, aí ela fica mais folgadinha. Então, eu vou fazer aqui uma laçada inicial. Vou pegar aqui a minha peça, deixa aqui, ó, no mesmo sentido da emenda, né? Que já fica tudo meio que para um lado. Então, eu venho aqui, opa, um detalhe importantíssimo que eu ia esquecendo, já fazendo errado. Vire a sua peça do lado contrário, tá? Você vai pregar as pérolas pelo lado do avesso, tá bom? Então, aqui, ó, nós vamos pegar aqui e vamos fazer um ponto baixo. Agora, nós vamos puxar aquelas pérolas, você pode puxar elas assim, ó. Vai soltando elas assim, meio que no meio do caminho. Ó, desse jeito assim que vai facilitando mais o seu trabalho. Pode puxar bastante. E vai soltando elas assim, meio que no meio do caminho, né? Eu vou só mostrando aqui pra vocês, mas eu vou afastar aqui só uma. Afastar 3, né? Que aí eu faço pra vocês verem. Ó, fiz um ponto baixo, eu vou afastar aqui a minha pérola, ó. Vou deixar ela aqui bem no pezinho aqui, ó. Aí, eu vou lá, busco o fio e faço um ponto baixo. Agora, eu faço um ponto baixo sem pérola. Sem pérola. A pérola já tá aqui no lugarzinho dela, então, agora, eu vou fazer um ponto baixo com pérola. Um ponto baixo sem pérola. Agora, eu puxo aqui, ó, a minha pérola, novamente, deixo ela bem aqui, ó, bem no pezinho, ó, e vou lá e busco de novo. Ó. E olha como é que fica aqui desse lado, ó. Então, é importante vocês sempre vão fazendo e vão virando, gente. Porque, às vezes, a gente vai e faz, ou coloca 2 em sequência, ou faz 2 pontos baixos sem pérola em sequência. E acaba que você chega lá na frente, você tem que desmanchar, porque você fez errado. Então, vai fazendo, vai observando se tá certa as pérolas, tá? Então, você traz ela aqui pro pezinho do fio, ó. E faz um ponto baixo com pérola. Agora, é um sem pérola. Ó. Gente, outra coisa muito importante. Esses pontos aqui, quem tem o ponto muito apertado, gente, solta esse ponto, deixa ele bem leve, bem assim,
Não faz aquele ponto justo, porque vai fechando, você vai emborcando a peça. Então, faz um pontinho mais tranquilo, mais assim. Você não vai fazer uma coisa frouxa, folgada demais. Mas assim, ó, libera bem o ponto aqui, ó. Deixa ficar bem tranquilo, entendeu? Porque se você fizer ele muito justo com a pérola, gente, ela vai fechando, ó. Você não precisa você apertar e também não precisa deixar folgar demais, deixa assim, ó. Entendeu? Porque se você fizer muito justo, ele vai fechando. Quando você vem com a segunda, a terceira carreira ou a quarta, ele vai emborcando, não dá certo, tá? Então, eu vou concluir toda essa volta e eu mostro pra vocês como é que nós vamos fazer aqui na emenda. Muito importante aqui o detalhe da emenda, porque a gente precisa que fique uma sequência que não fique mostrando muito a emenda, tá? Olha só, concluí aqui toda a volta, ó. É muito importante quando vocês fazem e ficam olhando pra ficar tudo certinho assim, tá? Aqui, gente, ó, no nosso último pontinho com pérola, deixa eu falar pra vocês aqui, tá? Esse aqui é o nosso último ponto com pérola, tá? Silêncio. Silêncio. Peraí. Aí, aqui, ó, nós vamos prender a nossa última bolinha. Só que aqui eu comecei com um ponto baixo, vocês lembram? E aqui me sobrou mais um espaço que seria de um ponto baixo. Só que se eu colocar um ponto baixo aqui, gente, aí eu vou ficar com 2 pontos baixos de intervalo nesse final aqui. Aí não ia ficar legal o resultado. Então, o que que eu fiz? Esse ponto aqui eu deixo de trabalhar ele e já venho finalizar bem aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Faz bem apertadinho aqui essa união, tá? Bem apertadinho. Aqui, gente, eu vou caminhar com um ponto pra cá, ó, fazer um ponto baixo, tá? Ó, faço um ponto baixo. E aqui, gente, nós vamos trabalhar já a nossa primeira pérola, tá? Ó, nesse ponto aqui, a nossa primeira pérola. Lembrando, gente, deixa eu folgar um pouquinho esse ponto aqui, que eu fiz ele bem apertadinho, esse primeiro ponto. Porque nessa hora aqui das pérolas, gente, vamos fazer o ponto folgadinho, para ele não fechar. Então, eu fiz aqui o meu primeiro ponto, e agora eu vou trabalhar aqui, ó, já o ponto com a pérola, que é um ponto sem pérola, um ponto com pérola, né? Agora aqui o meu próximo ponto sem pérola. E o meu próximo ponto com pérola. E olha como que fica, gente. Vocês estão vendo, ó? Aqui o espaço da emenda ficou certinho, aqui a mesma distância das outras pérolas, né? E aqui, ó, a pérola já começa a ficar, não fica em cima uma da outra, ela vai ficar meio que de ladinho pra fazer aquele efeito assim, ó. Então, gente, na hora da emenda aqui é muito importante, porque senão fica muito marcado, sabe? Fica muito marcado, fica muito diferente da pérola, do restante da peça, a parte da emenda, tá? Então, a gente vai continuar aqui, gente, fazendo essa repetição. Quando chegar aqui na hora da emenda, eu vou mostrar pra vocês de novo, tá bom? Como é que a gente vai fazer essa emenda. Olha só, gente, eu fiz aqui as 2 voltas, ó. Observa aqui na nossa emenda que tem que ficar o ponto intercalado do mesmo jeito dos outros. Porque se você não deixar assim, ó, vai ficar muito aparente aonde você fez a emenda. Então, isso aqui tem que ter muita atenção na hora de fazer a emenda. Então, eu vou desmanchar aqui, ó, e eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, a gente tá aqui, né? Eu vou desmanchar aqui. Vou colocar aqui a nossa última pérola. Aqui é o ponto baixo, depois dessa pérola. Aí, agora, eu coloco a última pérola bem aqui, ó. No ponto baixo. Ó. Tá vendo, ó? Ela ficou aqui, ó. No mesmo sentido das outras voltas. E aqui, gente, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Tá certo? Bem justinho, olha só,
tá vendo? Que fica aqui, ó, essa com essa, essa com essa, essa com essa. Agora, gente, eu venho aqui, ó, pro meu próximo ponto, ó. E eu vou fazer aqui um ponto baixo. Fiz meu ponto baixo no meu próximo ponto. No meu próximo ponto, eu vou fazer aqui, gente, o meu ponto com pérola. É um ponto sem pérola e um ponto com pérola, não é verdade? Lembrando, não aperte o ponto, não aperte, para você não ficar com o crochê fechando, tá? Deixa sua linha correr livre na agulha, tá? Ó, então, a partir do momento que eu comecei, ó, eu tenho um ponto sem pérola, um ponto com pérola, um ponto sem pérola, um ponto com pérola. E elas vão ficando no mesmo sentido, ó, que é a primeira dessa volta, né? Então, as outras também tem que ficar no mesmo sentido, tá? Quando a gente vier finalizando essa volta, a outra pérola tem que ficar aqui, ó, no mesmo sentido dessa, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha volta. Olha só, pessoal, finalizei aqui mais uma volta. Como eu vim falar pra vocês aqui, é muito importante aqui na emenda a gente ter muito cuidado pra ficar uma emenda bonita, né? Quando você olhar a peça assim, quem não sabe onde que tá fazendo a emenda nem vai perceber, sabe? Ó, tá vendo aqui, ó? Se você olhar aqui, quem tá fazendo, percebe que E aí, vocês têm que ficar muito atentos a esse detalhe. Então, eu vou fazer aqui de novo a emenda com vocês, mais essa vez aqui, só pra gente repetir aqui, pra não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Então, gente, vocês vão pegar aqui, ó. Observa aqui, ó, que a gente tem que deixar a nossa pérola aqui, ó, pra ela ficar nesse sentido assim, meio tortinha, né? Então, eu fiz aqui o meu ponto baixo sem pérola, e agora eu vou fazer o meu ponto baixo com pérola. Eu venho aqui, ó. Então, você fica muito atento aqui aonde você vai colocar o último ponto baixo, gente, ó. Que é naquela emendinha, tá? Então, a gente faz nosso último ponto baixo aqui e vem aqui naquela correntinha pra fazer o primeiro ponto baixo e faz um ponto baixíssimo, tá? Aqui nesse ponto baixíssimo, você fez o ponto baixíssimo, gente, e aqui, ó, você dá só uma puxadinha aqui na correntinha, depois desse ponto baixíssimo, e vem aqui pro próximo ponto, aqui, ó, pra fazer o primeiro ponto baixo dessa volta, tá bom? Então, você faz o primeiro ponto baixo aqui. Agora, a gente vai ver aqui como é que ficou desse lado. Ó, ficou aqui, gente, ó, dá uma ajeitadinha na pérola, tá vendo, ó, que ela ficou no mesmo sentido dessa. Então, gente, é muito importante esse detalhe aqui da emenda, pra não ficar aquela emenda marcada, feia, que quando você mostra a peça pra cliente... Outra coisa muito importante, gente, é a questão de deixar o ponto bem aqui, tranquilo, sem apertar muito, porque senão ele fecha, não tem jeito. Se você não conseguir folgar o seu ponto com a agulha número 3, gente, tenta fazer com a 4, vê se fica bom. Vai tentando, vai achando o seu jeito. Então, eu fiz meu primeiro ponto baixo aqui sem pérola, agora eu vou fazer o meu outro próximo ponto aqui com pérola, tá? Ó. Deixando o ponto bem tranquilo. Agora, eu vou pro próximo ponto sem pérola. Próximo ponto com pérola. Gente, eu vou fazer 4 voltas. Então, essa aqui é a minha última volta, tá? E nós já vamos trabalhar o bico. Gente, olha, dessa forma aqui, ó, que a gente vai continuar a nossa próxima e última carreira com pérolas, tá bom? Então, eu vou fazer toda a minha e volto com vocês. Olha só, gente, vou fazer com vocês mais a nossa última emenda para não ficar dúvidas, né, pessoal? Porque essa questão da emenda aqui é onde eu mais friso a atenção de vocês, porque se vocês não capricharem na emenda, vai ficar mostrando. Então, gente, ó, coloquei a minha penúltima pérola e agora eu vou colocar a minha última pérola e ela tem que ficar aqui, ó.
Então, gente, o meu último ponto aqui para buscar a pérola, ele fica aqui, ó. Bem no finalzinho daquela carreira, né? Ó, aí eu faço meu ponto baixo. E agora, eu venho aqui, ó, naquela correntinha que eu termino a volta e faço uma correntinha depois que eu faço o ponto baixíssimo, né? Pois é bem aqui que eu faço o ponto baixíssimo, ó. Aí, o que que eu faço agora? Eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha só pra me virar pra cá. Ó, gente, se você estiver meio assim, ó, mas assim, aqui ficou bem ajeitadinho o meu. Ó, vocês estão vendo, gente? Uma pessoa que não sabe fazer crochê, ela não percebe onde que tá a emenda aqui, ó. Eu sei que tá bem aqui, ó, né? Mas ficou bem legal, ó, ficou bem, assim, olhando de longe, que você nem percebe onde que tá a emenda dele, tá? Então, eu viro agora pro lado certo aqui, ó, pro meu lado que é o detalhe. Virei pro meu lado certinho aqui, ó, e naquela correntinha que tem aqui que eu passei, que eu virei, que eu fiz pra começar, eu vou fazer só mais uma correntinha aqui, gente, pra ficar melhor aqui na hora de eu fazer isso aqui, ó, que eu vou fazer, ó. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, um ponto baixo no próximo. Aqui no meu próximo pontinho, um ponto baixo. Ó. Aqui, gente, eu não estou pegando assim, ó. Eu não estou pegando assim. Eu estou pegando só assim, ó. Só numa alcinha, mas aí vai de cada um, tá? Continua deixando aí o seu ponto bem leve, você que tem um ponto bem apertado, relaxa a mão e faz um ponto bem leve aí, gente, pra não marcar muito a nossa peça. Ah, pessoal, sobrou aqui algumas bolinhas no meu, algumas pérolas, eu vou cortar depois, vou fazer aqui um nozinho. Eu vou cortar aqui pra vocês verem como é que eu faço o meu nó. Quem quiser ver, quem não quiser ver, pula aí a parte, tá? Sobrou esse tanto de pérola aqui, ó. Depois eu vou buscar ali a vazia da pérola. Mas agora eu vou derramar tudinho aqui dentro. Acho que eu botei pérola demais da conta, além da que eu falei pra vocês. Ave Maria. Ó, veja só como é que eu faço o meu nó, tá? Aí, cada um faz do jeito que gosta, tá? Eu pego aqui as duas pontas, né? Uma assim, outra assim. Essa ponta desse fio, eu faço aqui um nozinho desse lado. Tá? E essa ponta aqui, ó, que é essa aqui, eu faço um nozinho que vai ser nesse fio aqui principal, ó. Quem quiser aprender, volta mais uma vez aí o vídeo, tá? Quem não quiser e já souber, pula pra frente. Ó, aí eu puxo. Tem no mundo que solte esse nó. Aí eu venho aqui. Toro bem no pontinho aqui, ó. É bem legal. Depois que eu aprendi a fazer esse nó, eu só faço os nó assim, da minha linha. Tem tanto jeito de fazer, né, gente? Emenda de fio. Tanto vídeo aí no YouTube que... Aí, nós vamos fazer a emenda agora, pessoal. Ó, eu venho aqui, ó. Eu não venho nas correntinhas. Eu venho no ponto seguinte, no pezinho do ponto seguinte, com um ponto baixíssimo. Dou uma largadinha na minha laçada. Venho no ponto seguinte. Eu pego aqui a minha laçadinha e jogo ela lá pra trás, tá? Com um fiozinho aqui pra trás. Mas, gente, puxei a minha laçadinha aqui pra trás, eu venho aqui, ó, por dentro, aqui, ó, da correntinha. Busco o fio lá, ó. Já dou uma largadinha, deixo da mesma altura que faço aqui a minha primeira ponto baixo. Faço mais uma correntinha. E aqui, gente, junto com ele, eu vou fazer mais um meio ponto alto, que é enrolar a agulha uma vez e tirar tudo de uma vez. Então, aqui eu já fico com 2 no início. E eu estou trabalhando só uma alcinha da minha corrente, do meu ponto baixo, tá? Então, eu enrolo uma vez e tiro tudo de uma vez. Enrolo, tiro tudo.
enrolo, tiro tudo. Então, depois do aumento eu tenho, ó, o aumento tá aqui no primeiro, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, depois do aumento, do quinto, no sexto, eu vou fazer mais um aumento, ó, junto com o sexto. Então, a cada 6, um aumento, tá? Você vai contando. Depois aqui, você vai fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, agora eu faço um aumento no sexto. O aumento é 2 no mesmo espaço, tá? Então, você vai fazer assim por toda a sua voltinha, tá bom, pessoal? Ou esqueci de mostrar pra vocês como é que ficou o meu depois dessa volta. Ele ficou assim, ó, todo embolotado. Ó, aí, ó, tá vendo? Bichinho ajeita. Agora, meus amores, nós vamos dar início ao nosso bico russo. Mas antes eu vou fazer a marcação, tá? Vou fazer essa emenda aqui, ó. Vou fazer a emenda aqui, ó, bem no pezinho do ponto. Puxo um pouquinho aqui, venho no ponto seguinte. Puxo ela ali pra trás. Venho aqui, ó, agora eu vou pegar o ponto todinho. Vou fazer o meu primeiro ponto baixo. E eu vou fazer a minha marcação aqui, eu venho mostrando pra vocês a marcação do bico russo. Olha só, gente, eu marquei aqui todo o meu suplá, né? O bico russo, normalmente, a gente faz ele com 10 pontos baixos aqui, ou 9, né? Mas esse aqui eu tive que fazer com 8 pontos baixos e os intervalinhos com 4, tá? Ó, aqui é o meu primeiro ponto, é o meu início, né? Então, eu conto aqui dele, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, eu marco aqui o 8, tá? Aí, aqui eu vou contar, não conto o que tá no marcador dessa vez, conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aí, eu vou marcar de novo, que esse aqui vai ser o meu biquinho. Aí, de novo, agora eu conto o que tá no marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Marco de novo. Quando é esse espacinho do bico, eu não conto o que tá no marcador. Quando é o espacinho de ponto baixo, eu conto a partir do marcador, tá bom? Então, gente, no meio deu essa separação aqui, ó. Aí, aqui no último, me sobraram 2 pontos a mais aqui. Então, esses 2 últimos bicos aqui, ao invés de eu pular 4 pontinhos de intervalo, eles ficaram com... Ao invés de eu pular 3 e prender no 4, ó, eles ficaram com 1, 2, 3, 4, prende no 5, ó. 1, 2, 3, 4, prende no 5, tá? Só esses dois, mas também não vai alterar em nada o resultado final da nossa peça, tá certo? Gente, esses marcadores super ajuda a gente, tá? Muito. Depois que eu acostumei a trabalhar com eles, eu tinha esses marcadores aqui há anos. E agora, depois do jogo de banheiro Daniele, eu não larguei mais eles, não. E ajuda demais da conta. Então, eu vou aqui fazer as minhas, começar aqui. Eu já comecei aqui com esse ponto, né? Ó, trabalhei esse ponto, veio no próximo, mais um ponto baixo. 2. Aqui a gente fica com 8 pontos baixos, né, gente? Cadê? Aqui. Ó, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui o que tá marcado, gente, é o nosso 8º ponto.
tá? Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Conto aqui, ó. 1, 2, 3. Venho aqui, ó, no quarto ponto e vou prender com um ponto baixo. E agora, a gente continua, gente, fazendo os 8 pontos baixos e fazendo intervalinhos de correntinha dessa forma até completar toda a volta. Olha só, concluída aqui mais esta volta. Nós vamos trabalhar aqui, ó, finalizar a volta bem aqui, ó, bem naquele primeiro ponto baixo. Vamos fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Ó, ponto baixíssimo. Como aqui a gente só tem 8 pontos, eu já vou fazer o meu primeiro ponto aqui já no próximo ponto. Quando a gente tá trabalhando com 10, a gente tem que caminhar mais, né? Ó, aqui eu vou fazer mais um ponto baixíssimo. E aqui eu já vou subir uma correntinha pra me fazer meu primeiro ponto baixo aqui, ó. Nós vamos trabalhar aqui 6 pontos, né? Então, tem 2, 3, 4, 5 e 6. Eu nem trabalho nem o primeiro e nem o último, tá, gente? Agora, eu vou fazer aqui dentro 9 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, trabalhei 9 pontos altos, ó. Aí, eu vou pular só esse primeiro pontinho aqui, já no segundo, ó. No segundo, eu já vou fazer meu ponto baixo. E assim, eu vou trabalhar 6 pontos baixos aqui, ó. Gente, o crochê adaptações, tá? Ela fez o dela aqui com o início com 9, né? Então, o meu já deu mais certo com 8. Então, se o seu não der igualzinho o meu, vai achando o seu jeitinho de fazer sua peça, tá? O importante é você fazer a peça e sair muito bonita também, caprichada, né? Gente, vamos fazer essa repetição por toda a nossa volta? 9 pontos altos aqui dentro e 6 pontos altos aqui. Ou baixos aqui, tá bom, gente? Olha, gente, aqui é mais uma volta finalizada. Agora, a gente vai finalizar ela aqui, ó. Agora, gente, vamos finalizar ela aqui, ó, naquela correntinha que a gente iniciou com um ponto baixíssimo. E eu vou caminhar com um ponto baixíssimo aqui, ó. Com mais um ponto baixíssimo aqui. E aqui eu vou subir uma correntinha pra me fazer meu primeiro ponto baixo. E agora aqui eu vou fazer o meu segundo ponto baixo. Aqui, gente, a gente tem 8 pontos, ou 6 pontos. E... Pera ainda, vou fazer mais uma correntinha aqui pra ficar melhor, ficar da altura desse ponto aqui, Então, essa correntinha aqui vale um ponto e essa aqui vale outro ponto. Então, aqui eu vou trabalhar só 2 pontos. Então, como eu tenho 6 aqui, eu deixo 2 sem trabalhar e 2 pra cá. 2 no começo e 2 no final sem trabalhar, tá? E agora, eu vou enrolar minha agulha 2 vezes. Vou lá no primeiro ponto, ó. Vou fazer pontos altos duplos, ó. Faço uma correntinha, enrolo 2 vezes, vou lá, ó, entro aqui por trás do ponto, busco o fio lá atrás, ó. Geralmente, eu faço esse bico aqui, gente, trocando o fio nesta hora. Mas, como eu queria trabalhar só com o barroco amarelo dessa vez, então,
vou trabalhar todas as voltas só com a cor amarela dessa vez, tá? Vamos trabalhar um ponto alto duplo em cada ponto de base, tá? Aqui não pegou. Dessa forma que vai ficando. Esse resultado aqui, gente, ele é lindo. Esse resultado aqui, ele fica lindo de todo jeito. Mesmo trocando o fio ou não, é muito bonito esse resultado. Agora, ó, eu vou trabalhar, eu deixo de trabalhar esse ponto e esse ponto. Vou trabalhar aqui o meu próximo ponto. Faço um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Então, eu deixo 2 de início e 2 no final, tá? E agora, repetição, gente, ó. Vamos fazer pontos altos duplos por toda a nossa volta. Onde tiver ponto alto, a gente vai fazer pontos altos duplos aqui, tá bom? Então, vamos concluir a nossa voltinha e trabalhar a nossa última carreirinha do bico. Depois, a gente trabalha só aqui o detalhe com o fio encanto. Concluída mais uma volta aqui da nossa peça, meu povo. Nós vamos finalizar ela aqui, ó. Gente, esse amarelo é muito lindo, né? Esse amarelo é divo. Deixa eu achar aqui. Vamos finalizar essa volta aqui, ó, na correntinha que a gente iniciou. Com um pontinho baixíssimo. Agora, eu venho aqui, ó, entre os dois pontos, que é as correntinhas e o ponto baixo, e eu vou fazer aqui um ponto baixo. Uma correntinha, venho pro meu primeiro espacinho e faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas. Faço aqui, ó, pego aqui nessas 2 laçadinhas. E faço um ponto baixo. Aqui nesse espaço, eu faço mais um ponto baixo. 3 correntes. Pego aqui nas laçadinhas e aqui, ó. Então, eu vou fazer isso aqui em todos os espaços. Vou fazer pontos picôs com 3 correntinhas em todos os espaços, tá, gente? Olha só. Fiz picôs em todos os espaços. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, gente, no último eu não faço picô. Vou fazer aqui uma correntinha. Fiz minha correntinha, veio agora entre os 2 pontos baixos. Faço mais uma correntinha e vou repetir aqui, ó. Vamos repetir, né? Tudo que a gente já fez. Tá bom? Ó, dessa forma. Gente, olha só. Finalizada aqui mais uma volta, né, do nosso trabalho. A última volta. Olha tanto que tá lindo já essa peça. Já está lindíssimo, né? Aqui, gente, vocês podem... finalizar agora, ou vocês podem fazer aqui com a agulha de tapeceiro, né? Vocês podem finalizar agora, olha. Vocês podem finalizar com a agulha de crochê ou agulha de tapeceiro. Então, vamos finalizar aqui, ó. Eu venho nesse ponto baixo aqui, ó. Vou jogar aqui dentro dessa correntinha lá pra trás, gente. Já vou esconder ela aqui junto com esse pontinho, porque como é correntinha só, ó, vai ficar assim a emenda, tá? Aí, aquele mesmo processozinho de esconder aqui, né, entre uns fios e outros. E fazer o acabamentozinho, show de bola. E o nosso supply está lindo. Ó, daqui depois eu vou dar o acabamento. E agora, nós vamos fazer um detalhe maravilhoso, que é com o fio encanto, tá?
Eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar com o detalhe. Gente, lembrando que quem não tem o fio Encanto, pode trabalhar ou com um fio barroco de outra cor, ou com o fio barroco 4. Encontre aí algum fio que você faça um teste. Faça um teste. Olha, eu tenho esse fio aqui, eu vou fazer um teste. Vou ver se dá certo. Se der certo, fica legal do mesmo jeito. Então, se não se prendam a só usar o... Eu sei que tem cidades que não tem, não acha pra comprar o fio Encanto, né? Ó, vou pegar aqui no mesmo sentido da emenda. Você vai pegar aqui, ó. Você vai vir... A gente vai trabalhar uma carreirinha aqui no pé e outra aqui, ó. Então, aqui eu vou introduzir a minha agulha, ó. Passar ela aqui pra trás. Vou deixar aqui uma sobrinha que é pra me fazer o acabamento, tá? Ó. E eu vou buscar aqui a minha agulha. Vou trazer aqui pra frente, ó. Era pra ter trazido, né, gente? Eita, Deus. Marmoço. Isso. Nem vou cortar, que é pra vocês verem que se vocês tiverem com uma dificuldadezinha, mas é só não desistir. Aí, gente, eu vou ficar vindo aqui atrás, ó, e buscando esse fio aqui pra frente, fazendo pontos baixíssimos, ó. Fazendo pontos baixíssimos, faço um, vou pro próximo, busco lá, faço pontos baixíssimos, ó. Gente, isso aqui deu um tchan nessa peça, que eu já estava gostando muito dela, mas eu confesso que quando eu fiz esse acabamento aqui com o fio Encanto, mas caso vocês não tenham o fio Encanto, vocês podem fazer com outro fio, que eu sei que vai ficar lindo também. Eu achei assim que ficou muito bonita, gente, maravilhosa mesmo, ó. Então, você vai fazer isso aqui por toda a sua volta, tá bom? Gente, olha o visual que dá esse fio. O legal de você fazer com o fio Encanto é o brilho, né? Agora, se você encontrar aí um outro fio, gente, os de vocês pode ficar meio repuxando assim, ó, mas vocês esticam, porque até a pérola assentar com o fio, gente, demora um pouquinho. Vocês podem também, depois que vocês finalizar a peça, vocês podem colocar ela no meio das outras peças para ela ficar bem assentadinha, porque o suplá com pérola, pelo menos comigo acontece muito isso, dele ficar meio querendo arrebitar aqui, ó, tá? Então, ó, cheguei aqui, eu vou cortar agora aqui o meu fio, um pedacinho bom pro acabamento, tá? Vou usar minha agulha de tapeceiro, deixa eu abaixar aqui pra vocês verem direitinho como é que eu faço aqui. Ó. Aqui, gente, eu vou pegar aqui, ó, que eu fiz o meu último elo. Eu vou vir seguro aqui essa parte aqui de baixo, pra ela não ficar saindo, ó. Eu venho aqui, ó, nesse primeiro elo aqui. Vem, amiguinha, ó. Puxo pra cá, pra este lado. E aqui eu vou jogar pra trás, aonde eu tirei aqui, ó. Eu vou jogar lá pra trás. Pra me formar mais um elo aqui, tá? Ó. Deixa eu ver se não tá focando. Ó, vai ficar desse jeito aqui, ó. Aí, eu venho aqui pra trás, gente. Aqui atrás, o que que a gente vai fazer? Esconder essa sobrinha. A gente vai esconder essa sobrinha aqui, ó. Aqui você completa esse pontinho aqui, ó, pra não ficar vazio, você completa. Você vem aqui, ó. Passa ele aqui, ó. Aí, ele fica completo aqui, tá vendo, ó? Pra não ficar com essa falhazinha. E aqui, gente, vocês vão jogar ele aqui por baixo, ó, dando um jeitinho de não aparecer, ó. Pera ainda, que aqui tem que achar o jeitinho certo pra ele ficar meio que escondidinho, tá? Deixa eu achar aqui, pera ainda. Porque tem horas que, que fica meio aparecendo e não é legal. Como ele é de outra cor, quando você tá trabalhando com o fio da mesma cor... E aqui é aquela voltinha aqui é as pérolas, né? Então, é fácil pra esconder, que do outro lado não vai aparecer. Aqui você vai esconder por entre uns pontos. E depois, você vai colocar cola. Gente, aqui é suado o negócio para achar, ó. O jeito de esconder.
Mas eu quero que vocês entendam que é assim. Vocês vão achar o jeito de esconder o de vocês aí, ó. Tá? Ó, desse jeito aqui. Aí você esconde pra esse lado essa perninha, você esconde pra esse lado essa perninha, corta o excesso e coloca cola aqui, ó, sobre a pontinha, tá? Se quiser colocar em cima do espaço todo, não tem nada. Ele fica durinho, mas ele fica transparente depois, tá bom? Então, depois eu vou fazer isso aqui no meu, tá? É desse jeito que eu faço. Eu corto o excesso, coloco a cola aqui em cima desse espacinho e ok, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês a nossa segunda volta. Ó o que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo? Então, eu tenho esse probleminha com soplar, mas depois ele se ajeita que fica uma maravilha, tá? Depois que assenta o pontinho direitinho. Essa aqui agora nós vamos fazer a mesma coisa, gente, a mesma repetição, tá? Só que... Vamos lá, só pra mostrar pra vocês aqui aonde que a gente vai fazer a volta. Ó, é no pezinho do ponto aqui, ó. No pezinho dessa carreira aqui, ó. Você introduz sua agulha aqui, ó. Faz a mesma repetição, deixa a sobrinha, vai lá atrás, ó, busca o fio, vai no ponto seguinte, busca o fio, vai no ponto seguinte, busca o fio. E dessa forma aqui você vai fazer por toda a sua volta. E vai arrematar do jeito que eu ensinei. Agora, eu vou fazer a minha. E eu vou também colocar a minha etiqueta. E eu já venho mostrando pra vocês como é que ela ficou depois de pronta, tá bom?